Bom, a nossa aula de hoje de redação é sobre o gênero textual prosa poética, que se encontra na unidade 5 do livro de linguagens, o livro da Araribá Plus, da editora Moderna. A princípio, vamos começar falando sobre a prosa, bom, para a gente poder passar para a prosa poética. Então, a prosa, quando a gente fala esse nome prosa, diz respeito a uma estrutura básica que se contrapõe ao texto em verso, o poema, e que também antecede a noção dos gêneros textuais, os quais sabemos que são múltiplos, como os romances, os contos, as crônicas, textos jornalísticos, artigos de opinião, manifestos, poemas líricos, poemas satíricos, enfim. Trata-se de uma listagem numerosa. Então, textos em prosa, existem vários textos em prosa. Prosa também podemos dizer que seria uma estilística, certo? Seria o estilo do texto também. Então, vamos aqui se aprofundando. O que é prosa? Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, que são organizados em parágrafos, cuja intenção é, a grosso modo, a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Diferente, por exemplo, da poesia, né? A poesia ela é organizada em estrofes e versos, não é isso? Tem uma musicalidade. Já a prosa não, é um texto de forma corrida, como uma redação normal que vocês fazem no caderno de vocês. Então, livros de contos de fada, de ficção ou não, jornais, cartas, e-mails, são exemplos de textos em prosa. Aos textos em prosa, importa mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. A prosa no Brasil. O primeiro texto em prosa produzido no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse documento, embora seja uma crônica histórica, um relato, ele está muito próximo da prosa literária, graças à riqueza de metáforas e à cuidadosa elaboração textual do autor. Lá na Carta de Pero Vaz de Caminha, nada mais é do que ele relatando o que foi encontrado aqui no Brasil. Entretanto, durante o período colonial, a prosa literária praticamente não existiu no Brasil. Foi a partir das publicações de O Filho do Pescador, lançada por Teixeira e Souza em 1843, e A Moreninha, escrita por Joaquim Manuel de Macedo em 1844, que tem início uma tradição prosaica brasileira. Ambos os romances fazem parte da escola literária do romantismo, que, por sua vez, propõe o romance como forma. O romance nasce a partir do romantismo. Diferenças entre prosa e poesia. A palavra poesia tem origem no vocábulo grego poiesis, cujo significado é o ato da criação de fazer alguma coisa. Assim, a poesia faz com a linguagem, cria novos significados, modifica o uso das palavras, ordena-as de maneira ritmada e melódica. Quando a poesia surgiu como forma, era acompanhada de instrumentos musicais. Então, a poesia, ela era feita para ser acompanhada com instrumentos musicais, assim como a música, feita para ser cantada. Os poemas são escritos para serem lidos em voz alta. Logo, há um trabalho com a sonoridade dos vocábulos, com aquilo que ultrapassa a função utilitária ou denotativa da linguagem. E já a prosa poética, a principal característica da prosa poética está na dinâmica extensiva do texto, em geral, com imagens invocadas. Segue um processo semelhante ao encontrado no romance ou no conto. A prosa poética recorre a figuras típicas da poesia, como a aliteração, metáfora, a elipse, a sonoridade das frases. Entre os principais exemplos de prosa poética na obra da literatura brasileira está Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, também Lavoura Arcaica, de Raduan Assar, também é listado pela Academia Brasileira de Letras como um dos exemplos mais singulares da prosa poética. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente ver na prática como que é uma prosa poética. Aqui é de Grande Sertão Veredas, um trechinho. Reze o Senhor por essa minha alma,
O Senhor acha que a vida é tristonha, mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade, a parte de toda loucura, ou o acordar da alma é que é. E aqui a gente tem diferenças, né, entre prosa e poesia, para não confundir. Primeiro, a definição de prosa. É um gênero textual, narrativo de discurso livre e direto. Já a poesia é um gênero literário que utiliza a linguagem com fins estéticos. Os tipos de prosa nós temos a narrativa, prosa literária, e a demonstrativa, que no caso é a prosa não literária. Já na poesia a gente tem soneto, ode, poema épico, poema narrativo, poema dramático, poema lírico, poesia em prosa, que é a prosa poética, né? E temos aqui exemplos de prosa, como a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, Vida Seca, de Guimarães Rosa, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E exemplo de poesia a gente tem A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, O Livro Sobre Nada, de Manuel de Barros, A Rua dos Cataventos, de Mário Quintana. Pronto, galera. Então, no livro Araribá Plus, na unidade 5, né, a gente está estudando a poesia em prosa, ou prosa poética, como queiram chamar. Vocês vão produzir uma prosa poética, tá bom? Pode ser uma prosa curta, né, de 10 linhas, 12 linhas, não tem problema. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau. E até a próxima aula.